Crítica e público se derramavam em adjetivos. E com razão, Michael Jackson foi surpreendente em tudo, desde o início. Com apenas 5 anos, se juntou aos 4 irmãos no grupo que mais tarde se chamaria Jackson 5. Começava ali a carreira que iria influenciar a música pop no mundo inteiro nas margens do teste. A especialidade da gravadora era lançar artistas negros talentosos que chegassem ao mercado branco. O primeiro sucesso do Jackson 5 na Motown é I Want You Back, em 1970. O álbum vende 3 milhões de cópias e ganha disco de ouro, apenas o primeiro de uma série na gravadora. A música do artista rompe a barreira racial, pois em 83, mais um passo na carreira. E que passo! Moonwalk se tornou a marca registrada do mestre. Técnica, coreografia, domínio da voz. Michael Jackson torna-se definitivamente o rei dos palcos e do pop. Na festa do Grammy, em 83, Michael Jackson bate outro recorde: 8 prêmios. Em 85, ele é o principal artista americano de uma campanha mundial contra a fome na África. A música We Are the World é de Michael Jackson e Lionel Richie. Em Londres, durante a inauguração de uma réplica dele no Museu de Madame Tussauds, as cenas de histeria são impressionantes. Igual a isso, só no tempo dos Beatles. Em 1987, o cantor parece mais branco no videoclipe veio em 1991, Dangerous. A crítica não elogiou tanto, mas o público adorou. Músicas como Black and White fizeram o maior sucesso. Foi muito além disso. Aqui no Brasil, onde esteve apenas 3 vezes, deixou um rastro de surpresas. A ansiedade ocupava todos os espaços. Pescoços esticados, olhos grudados na porta do avião. Foi sob um guarda-chuva amarelo e com um buquê de flores nas mãos que os fãs viram Michael Jackson pisar em São Paulo naquele outubro de 1993. Os 2 shows no estádio do Morumbi bateram recordes de público e encheram os olhos de mais de 180 mil pessoas. Fogos, luzes, efeitos especiais e o rei do pop ali, ao vivo, arrasando com seu estilo único. Mas as notícias sobre Michael Jackson em São Paulo foram muito além do que acontecia no palco montado aqui no estádio do Morumbi. Dangerous, perigo ou perigosa, era o nome da turnê. Palavra que define bem o risco de estar por perto quando o furacão Michael passava. O jornalista Márcio Alberto de Paula tem um pino de platina na perna direita como eterna lembrança daquele momento alucinante. Mexeu bastante com a minha vida, porque do nada, do anonimato, você entendeu? Você tá depois na primeira na capa de um jornal. Então,
E ainda mais, sempre o pessoal sempre te associando com o Michael Jackson. Em qualquer lugar que eu ia, todo mundo perguntava, queria saber. O menino, que queria apenas matar a curiosidade de ver um astro de perto, ganhou fama involuntária e repentina ao ser atropelado pela comitiva de Michael na visita do cantor a uma fábrica de brinquedos. Você estava encostado nesse carro da polícia. Exatamente. Aí ele pegou, saiu e bateu no carro, que era onde eu estava. E aí, como é que pegou? Você prensou Prensou a minha perna. A sua perna entre a van e o carro da polícia? Isso. Num dia o acidente, no outro a cirurgia e, de repente, uma surpresa entra na van. Contou como que tinha sido o acidente, que ele não queria que aquilo tivesse acontecido, pediu desculpas. E você lá atônito. Tem que abrir a boca. Você né? conseguiu falar alguma coisa? Nada. Nem Nada. oi, me dá um autógrafo. Nada, não pedi autógrafo. Não. Não, esqueci. Depois que a equipe saiu, ele tirou os óculos, ele ficou à vontade. Né? Ele brincou, ele meio que deu uma dançada lá dentro do quarto, alguma coisa assim. Ah, é? Ele deu uma dançadinha? Deu uma dançadinha, ele tirou os óculos, ele ficou à vontade. E você achou ele estranho? Assim, estranho pro que é comum, né? Por exemplo, eu lembro que a pele dele não tinha uma cor normal, era um branco, mas não era um branco de pele mesmo, Que nem né? a sua pele assim. Não era assim. Fernando era um dos médicos que receberam o astro na visita ao hospital. A delicadeza de Michael foi mais marcante que a aparência exótica. Uma pessoa super educada, nos passou a passagem de uma pessoa que era do bem mesmo. Deu autógrafo para todo mundo, não falou não discriminou quem era médico, quem não era, os auxiliares, as copeiras. Ele conversou com todo mundo naquele dia. Com uma dose de sorte, o jornalista Cláudio Tognoli se infiltrou nessa história. Foi confundido com um segurança e ficou muito perto de Michael Jackson. Qual foi a impressão que ficou? O Michael Jackson tinha um jeito de andar que parecia uma entidade flutuando que tenta tocar o chão com os pés. Para Márcio, a mais profunda recordação que ficará não é a da poderosa estrela da música. O que deu para você captar um pouco do espírito ali, da alma desse astro nesse momento ali de intimidade? Fragilidade. Uma pessoa frágil. Ali quem estava mais frágil será? O menino que tinha sido atropelado ou o superastro? Boa. Acreditando que Michael Jackson era algum tipo de Deus. E para muita gente talvez fosse. O menino dança, só agora descobrindo que o inventor dos passos já não está mais entre nós. Um país inteiro cantando porque talvez assim espante o pesadelo. E também soluçando porque o coração de Michael parou de repente, sem dar chance para ninguém se preparar. A última batida teria sido numa sessão de exercícios ao lado de um médico, mas ninguém confirma até agora. Na vida do rei do pop, boato era rotina, e foi justamente nos sites de fofoca na internet que a triste notícia começou a se espalhar. Primeiro ele foi visto entrando numa ambulância, provocando correria no hospital da Universidade de Los Angeles. Depois, os rumores sobre a morte e, enfim, a confirmação oficial. Quando o mundo inteiro começava a chorar, o corpo viajava de helicóptero, acabando com qualquer esperança. Foi às 2h26 da tarde desta quinta-feira triste, que já faz parte da história. Agora são 5h30 da manhã, a gente está a caminho do aeroporto de Nova York, indo para Los Angeles. Michael Jackson morreu faz poucas horas. No check-in do aeroporto, a moça que nos atende está aos prantos. Quase não tem palavras. E tem que deixar o local de trabalho para recuperar o fôlego. Joane volta soluçando e diz que simplesmente não pode aceitar. Michael não poderia ter morrido. Pois é, o ídolo que queria ser menino para sempre morreu cedo demais. Mesmo aqui, a mais de 10 mil metros de altitude, só se fala na morte de Michael Jackson. Seja nas conversas entre os passageiros, na internet, que agora chega aqui em cima, ao vivo pela televisão. Os americanos pararam para homenagear
o rei do pop. No Teatro Apollo, o templo da música negra em Nova York, a homenagem no letreiro e nas ruas. Manifestações de carinho que se espalharam por vários estados americanos. Depois de atravessar os Estados Unidos de ponta a ponta, a gente está aqui em Los Angeles, bem perto da última casa onde viveu Michael Jackson. Mas nossa primeira parada é na Calçada da Fama. Num dia tão às avessas, o policial virou florista. Foi por decisão dos fãs que Hollywood virou local de romaria. A Calçada da Fama acabou se transformando num gigantesco memorial. Milhares e milhares de pessoas vieram para uma simbólica despedida. Os irmãos noruegueses estavam em Hollywood a passeio, mas guardavam em casa 3 ingressos e o sonho de ver Michael de perto. Eu pensei que só não iria vê-lo se por algum motivo ele morresse. A turista alemã alterna entre a reza e o choro. Não imagina como serão seus próximos dias, sabendo que o ídolo morreu. Nas oferendas, Michael ora é tratado como um príncipe que não queria envelhecer, ora como o rei que, apesar das acusações de que teria abusado de menores, receberia qualquer tipo de perdão se dependesse de Elisa. Michael era bom, ela diz. Ele fazia o bem às pessoas. Não podia ter ido embora desse jeito. A poucos quilômetros de Hollywood, a casa que Michael Jackson alugou no dia em que fechou seu último contrato milionário, com a promessa de fazer dezenas de shows na Inglaterra e sair da crise financeira, foi cercada por flores e policiais. Aqui em seu último endereço, na última quinta-feira de sua vida, Michael Jackson saiu de cena sem despedida. Assim como fez ao longo de seus 50 anos de vida, saiu deixando milhões e milhões de... Chamar o repórter Rodrigo Alvarez, que está em Los Angeles. Rodrigo, a polícia já fez novas revelações sobre a surpreendente morte de Michael Jackson? Boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. A gente está nesse momento exatamente em frente à casa onde Michael Jackson passou os últimos momentos de sua vida. A polícia de Los Angeles está à procura agora do cardiologista de Michael Jackson. Isso porque, segundo a chamada de emergência recebida pelos policiais ontem, havia um médico particular aqui no momento em que Michael teve a parada cardíaca. Já foi feita uma busca no carro desse cardiologista, mas a polícia não divulgou o que foi encontrado lá. Eles estariam à procura de medicamentos. Isso porque Michael Jackson estaria viciado em morfina. Ele, inclusive, teria tomado uma dose excessiva de um medicamento horas antes de morrer. A informação não foi confirmada pela polícia, foi divulgada por um site especializado em celebridades, o mesmo que divulgou a morte de Michael Jackson ontem em primeira mão. O corpo do artista já foi liberado do Instituto Médico Legal e é só um exame toxicológico que foi pedido pela polícia, justamente por causa dessa suspeita sobre medicamentos, o que vai determinar a causa da morte de Michael Jackson. Esse exame deve ficar pronto daqui a 4 ou 6 semanas. Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Minha